Bom, eu e Bru, a gente estava casados há 6 anos completos, né? Então a gente já tinha conversado várias vezes, assim, negociado algumas vezes, de quando a gente queria começar a ter filhos, né? Aconteceu, a gente começou a tentar e aconteceu no final de 2020 outubro de 2020, a gente descobriu que a gente estava grávido. Foi super especial. Era uma coisa que a gente queria muito, né? Que a gente tem, acho que é muito plano de Deus, a família, essa construção. Então foi muito especial, né? Foi. A gente começou a fazer o acompanhamento e tal, e foi tudo muito, muito tranquilo. E aí numa quarta-feira, né? Numa quarta-feira. Era uma quarta-feira de manhã, a gente foi fazer o exame morfológico do segundo trimestre. E aí a gente estava lá fazendo o exame e tal, e no final do exame, a médica, ela começou a falar, olha, ela acendeu uma das luzes, assim, eram aquelas salas mais escuras, né, mas ela acendeu uma luz, assim, eu lembro até hoje que eu achei horrível, que ela acendeu uma luz só, assim, ficou meio penumbra. Ela virou pra gente e começou a falar, olha, do Noah, então assim, o Noah tá tudo bem isso daqui, aquilo lá, coração, pulmão e tal. E aí, em determinada hora, ela respirou, ela olhou pra gente e ela falou assim, pais, eu não gosto de dar essa notícia, eu sinto muito. E aí ela falou sobre que ela tinha visto uma fenda no lábiozinho do Noah, né? Quando ela falou esse eu sinto muito, a gente congelou, né? Quando ela falou esse eu sinto muito, assim, eu tava com a mão nas costas da Bru, eu percebi que ela ia falar alguma coisa, assim. Quando ela falou eu sinto muito, assim, eu senti a pressão cair, era como se eu só tivesse de corpo presente, assim. E na hora eu intencionalmente, assim, eu toquei na Bru mais, assim, eu comecei a mexer nas costas dela. Porque assim, a médica, ela dava pra ver que ela tentou transparecer empatia. Só que, pra ser muito sincero, assim, ela errou por muito, assim. Porque para nós a maneira como passou acho que foi a pior possível, assim. É porque a gente já tinha feito vários exames lá, né? E com essa própria médica, então a gente sabia como funcionava. Terminava, a gente se despedia, saia feliz. E você nunca espera, né? Ir num exame e não tá tudo bem. Quando ela falou, ai, senta um minutinho, parece que a gente já sabia que ia vir uma notícia, sabe? Na hora parece que o mundo congela, assim, você não sabe... Na hora eu nem chorei, porque você não tem reação, né? Parece que o mundo desaba, assim. E eu lembro de sair da porta, assim, meio que tudo em câmera lenta. Sabe, parece que você não sabe onde você tá. É muito louco. E a gente foi esperar o exame, né? Que a gente tinha que receber ele impresso. E aí o PH me abraçou, eu chorei horrores, assim. Eu lembro de depois a gente entrar no carro e eu até baixei o retrovisor, assim, eu lembro que eu olhava. Você fica sem reação, você não sabe nem o que fazer dali pra frente, assim, foi muito difícil. A sensação, assim, de ouvir o diagnóstico da médica foi de impotência, né? Foi de desespero. A gente não sabia nada sobre ter um filho, né?
E aí a gente sabia muito menos ainda sobre um filho com uma fenda. As imagens que a gente tem na cabeça, infelizmente, são sempre as piores. A sensação foi de um pesadelo, da gente estar entrando num pesadelo. Só que um pesadelo que não passa, né? Um pesadelo que agora você entrou e você não consegue encontrar a porta para sair dessa história, né? A médica completou no final, falando que a gente não tinha como saber mais nada sobre, de que a gente só ia descobrir na hora do parto e que a gente ia ter que esperar. E a gente estava, o exame morfológico do 2º trimestre, então a gente está falando do 6º mês de gestação, né? No 6º mês de gestação a gente estava agora lidando com isso, essa era a nossa gestação agora, né? Parecia. A gente, naquele momento, a gente ficou imaginando, então, quer dizer, os próximos 3 meses o que vai ser? Vai ser isso, né? Vai ser isso daqui. Então, a sensação foi de ser roubado. A sensação foi de ser roubado. Roubado a alegria, roubado a luz, o brilho da história. Eu lembro que a Bru, ela já tinha se tornado mãe muito antes de eu ser pai. Né? Então eu lembro dela uns milhares de planejamentos e tabelas sobre o enxoval e as coisas que faltavam comprar. E eu lembro do tanto que ela falou do quarto, né? O tanto que ela entrava, o tanto que ela falava onde cada coisa ia ficar. E naquele dia foi a primeira vez assim que eu percebi que ela não entrou no quarto do Noah mais. Eu percebi que ela não conseguia entrar assim, e nem eu. A gente ficou, foram dias muito difíceis, né? E aí a gente ficou trancado em casa, né? Eu e o PH, a gente só orava, chorava, orava mais um pouco. Às vezes a gente nem conseguia orar, né? A gente colocava um louvor e chorava. E quando dava, a gente comia. Foi basicamente isso. Foram 3 dias assim. Foram 3 dias seguidos que a gente se trancou em casa. A gente não pegou no telefone, a gente se fechou. Né? Tiveram mais algumas semanas, lógico que a gente ficou bem frágil, mas esses 3 dias foram os piores. E aí, Deus, ele cuida tanto da gente nos detalhes, mas tanto, que o diagnóstico veio na quarta-feira, né? E quando foi na sexta, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. No segundo dia, a gente começou a ter uma resposta um pouco mais ofensiva para essa situação. No dia que a gente recebeu, a gente realmente ficou extasiado, né? No segundo dia, a gente começou a ter uma postura um pouco mais ofensiva em relação à nossa oração, né? A gente começou a orar intencionalmente sobre o Noah, sobre a gestação. A gente declarava que o Espírito Santo alcançava ele no ventre, no útero. A gente começou a relembrar o mundo espiritual, de quem o Noah era, né, das promessas que Deus tinha para ele. Então foi isso que sustentou a gente, porque a medicina não podia fazer nada. Não tem nenhum procedimento que você pode fazer, não tem nenhuma medicação que você pode tomar, não tem nem explicação do porquê isso acontece. Então, 3 meses, do 6º ao 9º mês, foi um período que o que nos sustentou foi Deus, porque a gente não tinha um diagnóstico perfeito e claro, a gente só sabia que tinha uma questão ali e que nada nem ninguém podia fazer absolutamente nada por nós. E a nossa oração foi que a nossa paz não vai ser roubada. A gente pode até passar, como de fato a gente passou,
pela fornalha, mas a gente vai com a nossa paz, porque a nossa paz é Jesus. Ele é a nossa paz, ele é uma pessoa e a gente não abre mão dele. Então, essa era a nossa oração, lembrei agora disso. Essa é a nossa oração. A gente vai passar por isso, mas a gente não vai ter a nossa paz roubada pelo inimigo. E a gente entrou numa batalha mesmo. Depois a gente se ergueu, que a gente andava em casa assim, falando, na nossa casa não. A nossa casa é guardada por Deus e a gente começou a orar muito, né? E eu lembro que uma das coisas que a gente mais pedia era, Deus, mostra pra gente o que fazer, por onde que a gente começa, né? Coloca profissionais no nosso caminho, porque a gente não tinha ninguém para dar um suporte nessa questão, né? Então, na quarta-feira foi o diagnóstico, na sexta-feira chega uma mensagem no meu WhatsApp, não sabia da situação de forma alguma, e ela nunca me mandava mensagem, nunca tinha me mandado uma mensagem, e aí de repente ela mandou assim, Bruna, faz 2 dias, 2, 3 dias que eu tenho orado por você, que o Espírito Santo coloca você e o PH no meu coração de uma forma muito forte, e hoje, enquanto eu orava por vocês, eu via o letreiro, né, a fachada do meu obstetra. E eu não quero ser invasiva com você. Eu sei que você está grávida, você deve ter um médico. Eu não quero ser invasiva, mas eu queria te passar o contato desse médico. Se você sentir de falar com ele, ele é muito bom, cuida da família, cuidou da minha gestação, ele é especializado em casos de alto risco e é um profissional muito bom. Ninguém sabia. Ninguém sabia. E aí eu falei para o PH, falei, olha essa mensagem. Na hora eu tremia, porque falei, gente, é Deus assim. E aí o PH falou, né? Você lembra? Você falou, liga para esse médico e marca essa consulta. Mandei na segunda-feira a mensagem, a secretária dele me encaixou pro dia seguinte. E eu nem tinha contado o caso. Ela não sabia que era nada. Eu falei, tô grávida, eu queria passar com o doutor. E ela, no dia seguinte, a gente conseguiu a consulta. E foi assim, foi muita resposta de Deus, porque a gente chegou com o exame para ele, ele olhou o exame e falou, a gente não contou, né? Então ele olhou todos os exames e aí no final a gente falou, olha, mas aparece aqui, ele falou, esse exame está muito mal escrito. Se for isso mesmo, vocês fiquem tranquilas, eu vou ajudar vocês com os profissionais, eu tenho contato de cirurgião, eu tenho contato de um profissional disso, daquilo. Então ele trouxe todos os recursos, apaziguou o nosso coração muito, assim. Mesmo nas nossas orações, a partir do momento que a gente teve o diagnóstico, é lógico que a gente orava falando assim, Senhor, faz um milagre na vida do Noah, né? O Senhor pode fazer, não tem nada que o Senhor não possa fazer, né? Mas a gente completava a nossa oração, né? Se não for a sua vontade de que aconteça esse milagre dessa maneira, nos conduz, né? Nos mostra que por onde ir, nos mostra que o Senhor está junto. E então, quando a Bru mostrou a mensagem, na hora para mim veio uma certeza, a certeza de que Deus estava no meio da história. Não tinha ideia do que ia acontecer em seguida. Talvez ia ser ainda mais difícil. Só que o saber que Deus estava no meio da história já era o que a gente precisava para passar aquela fase, né? E esse final de oração, geralmente ele que completava. Eu não conseguia nem falar isso, porque assim, Deus sabia o quanto me doía, né? Eu lembro que esses dias Deus foi realmente muito bom, porque eu falei até com a minha gerente, eu falei, olha, eu tive uma alteração aqui nos exames, vou precisar ficar um pouquinho off. Eu trabalho numa empresa grande e eu sabia que não é assim, né? Ninguém quer muito saber. E ela falou, pode ficar o tempo que você precisar. Ela nem sabia do diagnóstico. Ela falou, você volta quando você puder, quando você conseguir. E eu lembro que nas semanas seguintes eu entrava em reunião online com a câmera fechada, porque eu chorava tanto que minha cara estava daquele jeito. E eu lembro de reuniões que eu passava a reunião inteira chorando. Eu punha no mudo e eu chorava assim 1 hora seguida, né? Teve várias vezes até do PH, às vezes, vou pegar alguma coisa na padaria, né? E alguma coisa assim. E ele chegar em casa e eu tá no chão, assim. Eu liguei para um amigo, um pastor mais velho,
já tinha um relacionamento de longa data, e que Deus já tinha ministrado o coração dele há muito tempo atrás a questão paternidade ia ser uma questão especial na minha vida. E aí eu liguei para ele e eu consegui falar 3 palavras. Aí ele ele falou, vamos orar. E a gente começou a orar. E aí ele começou a falar, PH, o inimigo tentou deixar uma marca no Noah. E essa marca é uma marca que tem um significado espiritual muito grande, que fala sobre o destino do Noah. Ele tentou marcar a boca do Noah porque ele quis calar o Noah para sempre. Ele quis calar o que o Noah vai ser na vida dele, o que ele vai falar, a missão da vida dele vai ser comunicar, vai ser falar, vai ser influenciar, vai ser declarar tudo para a glória de Deus. Essa vai ser a vida do Noah. Então ele tentou deixar essa marca, mas esse vai ser para sempre um sinal profético de que ele fracassou, de que o Noah vai ser quem ele nasceu para ser. Quando você vai ver, né, sobre o que poderia ser na boca pegando o nariz, poderia ser a boca inteira aberta, poderia ser o céu da boca inteiro aberto, pegando a gengiva, pegando a garganta. Então eu olhava e eu falava, né, como vai ser, né? E aí a gente tinha 3, 4 meses de gestação sem saber como ele era. A gente chegou aí em 2 cirurgiões depois. A gente tinha 3 cirurgiões na lista para conhecer. Deu tempo da gente conhecer 2 na gestação. E a gente chegava lá, né? A gente saía de lá, a gente não sabia se a gente ria ou chorava. Era uma aula, a gente ficava 2 horas em consulta. E contando todas as possibilidades ali pra gente, né? Eles falavam assim, olha, ele pode ter que passar por 2 cirurgias, como pode ter que passar por 15. E você vai ter que ter um acompanhamento de 15, 20 profissionais, então, porque pega a parte de alimentação, pega a parte dentária, pega a parte de fala, pega a parte de auditiva. Então, é um universo muito grande. Então, ali pra gente abriu ainda mais as possibilidades, talvez, de coisas que poderiam vir a acontecer. É fator humano, a gente é humano, né? Porque pensa que no 6º mês de gestação, então, a gente teve essa notícia. Do 6º mês até o nascimento, você faz cada vez mais ultrassons, você faz cada vez mais exames. E reflexo natural, acho, de um ser humano, de pais, e de pessoas que creem em Deus, era da gente, no próximo exame, na hora que fossem fazer o ultrassom, era um reflexo. A gente vai ter a notícia, por exemplo, de que houve um milagre, de que ele não tem mais a fenda. Isso estava presente na gente, só que cada vez mais também foi sendo construído na gente a questão de que o nosso Deus é o nosso Deus, não é o nosso milagre. Tinha essa relação muito louca, porque eu lembro disso, para mim foi muito real, assim, no primeiro ultrassom seguinte, eu falei assim, puxa, será que eu vou ouvir a notícia de que ele não tem mais a fenda? E de que o lábiozinho dele tá perfeito, de que isso foi um pesadelo que já passou? Isso não aconteceu, mas o meu coração foi preenchido de que Deus estava na história e de que isso não tinha acontecido foi por total permissão de Deus, porque havia alguma coisa ali, um propósito ali, um aprendizado ali, uma história de que Deus estava construindo já na história do Noah, uma história íntima com ele, pessoal, que ele vai carregar para sempre. Então não veio uma tristeza, não veio uma chateação, uma frustração. E a gente começou a ver os exames e achar ele lindo com a fenda, né? E a gente fez vários exames que só mostrava no lábio. E o palato, sempre aparecia que o palato provavelmente não tinha fenda. E eu lembro uma vez que a gente foi, e aí eu já saí até feliz dos exames e meio que agradecendo, assim, né, por ser um cenário mais tranquilo.
E aí teve um exame que a gente foi e aí o médico viu a fenda no pala. Mas eu comecei a orar para Deus que eu não queria ser roubada, porque eu sempre sonhei ficar grávida. Eu sempre quis ter um bebê, né? E eu estava muito feliz de estar grávida, muito feliz desde o primeiro dia. E eu falava, não quero ser roubada. E aí, a partir uma segunda, terceira semana depois do diagnóstico, aquela alegria ela foi voltando. E a gente conseguiu levar a gestação muito feliz até o fim, né? Muito feliz, esperando ele, esperando o dia de encontrar com ele, né, de ver o rostinho dele. Uma coisa muito especial e que eu entendi muito no parto, depois foi a escolha do nome dele também, que trouxe muito significado para aquilo que a gente viveu com ele. A gente orou muito, conversou muito sobre o nome dele, né? E na verdade foi antes da gente saber toda essa história, né? Mas aí a gente entendeu que realmente era quem ele era, que Noah vem de Noé, né? E no significado de Noah é descanso, aquele que descansa no Senhor, né? E a história de Noé é muito isso, né? Alguém que no meio de turbulências ele estava seguro no centro da vontade de Deus, né? O caminho para a gestação foi um desafio, porque o que todos os médicos falavam é que nenhum exame de pré-natal ele consegue dar com clareza o diagnóstico preciso das questões de fendas, né? Fenda no lábio, fenda no palato duro, fenda no palato mole. Nenhum exame dá. Então você tem que administrar a completa incerteza. Você realmente só descobre perfeitamente quando nasce. Então assim, é uma carga emocional gigantesca que você tem que lidar. A ansiedade de você não ser roubado. Então era diário o nosso exercício de chegar diante de Deus e falar, Senhor, de novo eu estou aqui porque eu preciso de novo trocar de fardo com você, porque hoje o dia foi mais fácil, hoje o dia foi mais difícil. A gente tinha, por exemplo, a possibilidade, né? A gente tinha que se preparar para 1 zilhão de coisas, né? Eu me sentia muito nessa responsabilidade, assim, de tentar... Porque a Bru é mãe, ela tá ali gestando, então eu sabia que os hormônios na gestação já são aquela doideira. Então eu sabia que eu tinha que ser muito amparo, assim, de levar ela de novo para ouvir Deus e descansar em Deus, mas era muito difícil, porque eu também estava desesperado. Foi muito duro porque a gente então não tinha essa confirmação. Então, por exemplo, a gente talvez ia ter que lidar, por exemplo, de ver o Noah se alimentar só por sonda. Então, essa ideia, assim, era algo que era muito difícil administrar. Você imaginar que o seu filho recém-nascido vai ter que ficar por sonda por meses, porque ele não vai conseguir fazer as coisas tão pequenas que a gente não dá tanto valor, né? Mas que ele não vai conseguir fazer um movimento de engolir sozinho, de quando ele pegasse uma mamadeira ele não ia ter o poder de sucção. Era algo muito, muito desafiador, né? E eu grávida, eu ficava... Tinha dias que eu queria só chorar e não tinha apetite, mas eu tinha um nenê dentro de mim, então eu não podia ficar mal, né? Porque a gente contou para só pessoas próximas e a gente sabe que às vezes na ideia de ajudar, né? Mas a pessoa fala, Bruce, tem que ficar bem, porque o nenê absorve tudo. E eu falava, e agora, né? O que eu faço? Porque eu não posso nem ficar deitada chorando, porque eu tenho que me alimentar, eu tenho que nutrir, eu tenho que passar calma. Então, a gente tem que dar a volta por cima, né? No fim, a gente precisa se reerguer. E foi um tempo de muita oscilação, mas muita confiança em Deus. A gente lembra de uma palavra que a gente recebeu, que via uma parte da boca dele se esticando, né?
E a gente crendo e pessoas jejuando com a gente, né? Nossa família jejuando e orando e declarando. Foi bem especial. E aí chegou perto ali da hora do parto. E eu lembro que eu falava muito para Deus, assim. Eu falava, Deus, que dia que o Senhor quer que o Noah nasça, né? Escolhe o dia, né, que ele vai nascer. E eu lembro que Deus falou sobre, né, o dia 8 e o do 7, quando a gente estava falando de datas, assim. E um dia eu estava pensando, eu falava, mas é esse dia, Deus, eu quero ter a convicção de que é esse dia que você quer que o nosso filho nasça. E na hora ele falou assim, né, na Bíblia o número 8 é aliança, né, e o número 7 é a perfeição. Ele falava, o Noah é o símbolo da minha aliança perfeita com vocês. Esse é o dia que ele vai nascer. E eu entrei em trabalho de parto naquele dia. A gente teve o nosso bebê naquele dia. Foi muito especial. E quando o médico trouxe ele ali para eu olhar, que eu vi o rostinho dele, na hora meu coração se encheu de descanso, que é o significado do nome dele. O Noah nasceu para trazer descanso para a nossa vida também, nessa situação. E eu pude descansar, porque ele nasceu com a fenda no lábio, muito pequena, que não chega nem no nariz. O céu da boca dele é perfeito, a gengiva é perfeita. Ele tem uma fenda muito pequenininha lá no fundo, né, no palato mole, que não impacta em nada. Na primeira noite ele ficou comigo o tempo todo e mamou o tempo todo, que era uma coisa praticamente impossível no cenário de uma fenda. E um nenê que talvez fosse se alimentar por sonda, mamou no peito uma noite inteira. Na manhã seguinte do nascimento dele, a pediatra de plantão passou no quarto e ela foi bem assim com cuidado, mas ela veio conversar com a gente porque ela achava melhor o Noah ficar um tempo na UTI. Pela questão das fendas, né? Então aí o Noah ficou quantos dias mais? 6 dias. Então aí o Noah ficou os 6 dias, né? Os próximos 6 dias na UTI, né? Esse período na UTI foi intenso, porque, bom, enfim, porque é muito puxado, difícil, tudo aquilo que a gente já tinha passado, 1 milhão de incertezas, e a gente estava na UTI de 3 em 3 horas. Então, de 3 em 3 horas, a gente ia para lá. E esse período na UTI, assim, foi especial. Foi especial não porque ele foi mágico, porque não foi mágico. Foi especial porque a gente estava numa fornalha, mas sentindo a presença de Deus. Não foi mágico, não foi bonito. A gente estava numa fornalha, mas sentia a presença de Deus. Então, eu lembro até hoje, porque a gente estava quando eu ia lá na UTI, então você tem toda aquela parafernália que você tem que fazer. Aí você vê o seu filho lá, todo plugado, 1 milhão de fios, dentro da incubadora, aí vem a hora de mamar, te dão ele. Aí eu lembro, a gente ficava sentado numa poltroninha azul, assim, estreita, e de 3 em 3 horas, então manhã, tarde, noite, madrugada, a gente estava lá. E eu lembro que a gente sempre fazia as mesmas coisas. A gente estava com ele, a gente baixinho assim, a gente ficava orando com ele, agradecendo a Deus pela vida dele, declarando o quanto ele era uma criança desejada, amada, o quanto a gente confiava em Deus em cada etapa, de que ele ia conhecer cada vez mais esse Deus. Num dos dias que a gente estava lá, a gente ficou sabendo que a médica fonoaudióloga cirurgiã responsável se a gente gostaria que ela avaliasse o Noah. E a gente falou, tudo bem, claro. Ela veio falar pra gente, né? Ela falava assim, menininho, olhando pra ele, você não leu o manual. Não dá pra vir com fenda do jeito que você veio. Porque aí ela explicou pra gente que o nosso céu da boca, quando a gente tá em formação, ele fecha de trás pra frente. A face toda, né? A face toda, né? De trás pra frente.
Ou seja, não tem como ficar é muito, muito difícil ficar com a fenda lá no fundo. Quem tem fenda no fundo também tem na frente, porque é o movimento. E ele fechou tudo e ficou só um pedacinho lá atrás. Ela falou, vai ser super simples de vocês passarem pelos procedimentos, né? Um caso super atípico até. E aí, na hora, eu lembrei de quando Deus deu a palavra que estava esticando um pedaço da boca dele, né? E eu falei, nossa, acho que foi o céu da boca que Deus esticou ali, fechou a fenda dele na frente e foi especial. A gente recebeu uma mensagem dizendo que nossos pastores, nossos apóstolos estavam orando e que meus pais estavam orando e que Deus tinha colocado no coração deles que naquele dia a gente teria uma experiência que Deus ia mostrar que continuava perto. Quando a gente chegou no fim do dia, a gente deu a última mamada pro Noah, era por volta de umas 11 e pouco da noite. A gente desceu pro estacionamento do hospital. E o estacionamento, à noite, era vazio, né? Não tinha ninguém, porque já não tinha horário de visita e tal. E eu sentei, né? Eu tava com um pouco de dor, sentei aqui numa cadeira e o PH foi pagar. Quando eu tô sentada, quem passa assim do meu lado, aquele cirurgião que a gente tinha ido, que a gente tinha gostado, que era referência e tal, do nada, ele não atende lá, ele tinha ido visitar um bebê e na mesma hora que a gente terminou a mamada, parou para pagar o estacionamento, ele passou e eu vi e falei, sabe quando você fica, é ou não é? O PH virou no mesmo minuto e falou, doutor, né? E reconheceu, e ele veio falar com a gente, conversou com a gente, pediu pra gente levar o Noah quando a gente saísse do hospital, então, sim, qual era a chance, né? No mesmo minuto. Aquilo pra gente foi mais uma vez Deus apaziguando do próximo passo. Porque é isso que a gente sempre pedia nas nossas orações, que Deus apaziguasse a gente para o próximo passo. A gente não precisava nem saber qual é o próximo passo, a gente não já abriu mão de querer ver o fim da história, a gente só precisava saber do próximo passo, se ele ia estar junto e sinalizando e tal. Agora, né? Agora o Noah vai completar daqui 1 semana e meia, ele vai completar 3 meses de vida, ele continua mamando que nem um bezerro, tem um poder de sucção gigantesco, ele ama ficar sugando nossa mão inteira assim, nunca teve nenhum problema com a alimentação dele, que era nosso maior motivo de oração. É um bebê que todos os dias a gente continua orando, declarando tudo aquilo que a gente crê que é a vontade de Deus para ele. Ele é lindo, assim, eu olho assim, eu falo, Deus, como, né? Como o Senhor foi perfeito, porque ele é lindo. Hoje a gente entra no quartinho dele e eu lembro quando a gente estava no processo mais difícil, eu entrava lá e Deus falava assim, esse vai ser o lugar que você vai sentir a presença de Deus. E hoje é o lugar da casa que eu mais sinto a presença de Deus. Eu sento ali com Ele, eu vou agradecendo, eu vou orando. A gente não tem dúvida que Deus vai cumprir na vida dele assim infinitamente mais do que a gente pode imaginar ou sonhar. A cada choro dele a gente agradece a Deus, porque quando a gente ouve aquele choro gigantesco, aquela potência vocal, a cada mamada dele, né? Então tem sido uma história incrível. E é muito maluco, né? Porque parece que quando a gente entrou com o diagnóstico em casa, a gente entrou numa tristeza muito grande. Mas quando a gente voltou do hospital, né, da UTI ali com o Noah, parece que Deus deu o dobro de alegria quando a gente entrou com ele em casa, sabe? Assim, Deus, ele superabunda, né? E a tristeza era grande e a alegria era maior ainda. Eu lembro que eu até brinco que às vezes a sensação que eu tinha é que o dia que eu saí com ele da UTI parece que foi até mais feliz do que o dia do parto.